Olá pessoal, nessa nossa videoaula de número 19 nós vamos aprender sobre o mínimo múltiplo comum. Algumas aulas atrás nós falamos sobre máximo divisor comum. Dados dois números inteiros, máximo divisor comum é o maior divisor positivo que divide ambos os números ao mesmo tempo. Agora, mínimo múltiplo comum tem tudo a ver com isso, né? Mas é o contrário. Quer dizer, quais são os múltiplos de um número, os múltiplos do outro e qual é o menor deles? Talvez você até ache um pouco estranho, isso vim um bom tempo depois de nós estudarmos MDC, né? Geralmente na escola, no ensino fundamental, a gente acaba aprendendo as duas coisas juntas, né? Ou basicamente próximas. É que aí agora nós já colecionamos mais resultados que nos permitem avançar sobre esse conceito de MMC a partir do que a gente viu nas últimas aulas sobre fatoração de inteiros através do teorema fundamental da aritmética e coisas assim. Bom, vamos lá. Comecemos com a definição. O que é um mínimo múltiplo comum entre dois números inteiros? Então pega A e B, dois números inteiros não nulos. Vamos chamar de M de A, conjunto de todos os múltiplos do A, positivos. A, 2A, 3A, 4A, 5A, todos os múltiplos de A vezes alguém. Vamos chamar de M de B todos os múltiplos positivos de B. Então, B, 2B, 3B. Bom, eu estou falando B, 2B, 3B, supondo que o B é positivo, né? Eu falei A, 2A, 3A, supondo que o A é positivo. Mas se não for, se o A for negativo, os múltiplos positivos são menos A, menos 2A, menos 3A, né? Muito bem. Vamos lá. Então, M de A, os múltiplos positivos de A, M de B, os múltiplos positivos de C. Será que tem algum número que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ou seja, será que tem algum número na intersecção? Eu vou te convidar a verificar que sim, o número A vezes B, ele está na intersecção. Ele é um múltiplo de A porque ele é A vezes alguém e ele é um múltiplo do B. Então quer dizer que esse conjunto M de A vezes inter MB, ele é não vazio. E ao mesmo tempo, ele é formado por números inteiros positivos, ou seja, ele mora nos naturais. Conjunto não vazio dentro dos naturais, o princípio da boa ordem me diz que com certeza tem um número, o menor número lá dentro. E aí, isso nos leva à definição que faço aqui. Qual é o menor número inteiro positivo que é múltiplo do A e do B ao mesmo tempo? Ou seja, qual é o menor elemento na intersecção entre os múltiplos de A e de M de B? Esse número a gente chama de mínimo múltiplo comum. É o MMC de AB. De novo, o mínimo múltiplo comum, o MMC entre dois inteiros não nulos A e B, é o menor número positivo que é múltiplo do A e do B ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente pegar o 24 e o 30, os múltiplos do 24, é infinito esse conjunto, hein? Os múltiplos do 24, 24, 48, 72, 96, 120, 144, etc. Os múltiplos do 30, 30, 2 vezes 30, 3 vezes 30, 4 vezes 30, 5 vezes 30, etc. Desses números, dessas listas, qual é o menor número que apareceu na repetição? Olha, com certeza 24 vezes 30 vai aparecer nas duas listas, mas tem algum número menor que apareceu primeiro? Tem o 120. O 120 foi o primeiro número que apareceu nas duas listas ao mesmo tempo, então o MMC entre 24 e 30 é 120. Certo? De novo, assim como quando nós estudamos MDC, fazer a lista dos múltiplos para achar o menor dá trabalho. É um método? É o melhor? Não. Qual é a melhor maneira? Bom, não sei se é a melhor maneira, mas temos uma maneira muito boa que é consequência, eu diria que é um quarto corolário, aí seguindo a videoaula anterior, é um quarto corolário do teorema fundamental da aritmética. Se você tem a fatoração dos dois números, você pode pegar eles com os mesmos primos na fatoração, se não tiver você eleva a zero, e aí você pega o maior expoente de cada primo e fabrica o MMC. Hein? Vamos lá. Vamos supor que a gente queira calcular o MMC entre A e B. Então eu vou fatorar o A
usando o teorema fundamental da aritmética como produto de primos. E o B também. É claro, é bem provável que o A e o B não tenham os mesmos primos na fatoração. Quando não aparecer, eu coloco o primo elevado a zero. Por isso que eu estou pedindo aqui que os expoentes sejam maiores ou iguais a zero. Pode ser zero a princípio. Então fatora e os primos que tiver em um, mas não estiver no outro, você coloca no que está faltando elevado a zero. E aí, o MMC entre A e B vai ser o primeiro primo elevado ao maior dos dois expoentes, E1 e F1. Se você lembrar da videoaula anterior, lá eu provei que o MDC era o P1 elevado ao mínimo, lembra? Agora o MMC é o P1 elevado ao máximo. Vezes P2 elevado ao máximo, vezes PR elevado ao máximo dos expoentes acima do PR. Olha que legal, o MMC ele é o mínimo, você pega o mínimo dos expoentes lá em cima dos dois, e o MMC é o máximo. Então olha só, vamos pegar o mesmo exemplo que eu fiz na videoaula anterior, quando a gente falou de MDC, para calcular o MMC entre 240 e 140. A fatoração do 240, 2 à quarta vezes 3 vezes 5, do 140, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Como que eu faço para calcular o MMC usando esse método? Bom, vamos lá. O 2 está aparecendo aqui, o 3 aparece na fatoração 240, mas não aparece aqui. Então, vou colocar o 3 elevado a 0. Aqui está o 3 elevado a 1. 5 aparece aqui e aqui. 7 aparece aqui, mas não aparece nesse, então vou colocar elevado a 0. E aí eu vou pegar esses primos que apareceram e vou colocar e vou tentar fabricar o MMC. Só que agora eu vou procurar, então, o maior número que apareceu acima do expoente 2. Aqui apareceu o 2, aqui apareceu o 4. Qual é o maior? 4. Ah, qual que é o maior que apareceu acima do 3? Aqui é 0, aqui é 1. Apareceu o 1. Qual é o maior que apareceu acima do 5? É o mesmo, né? 1 e 1, então põe 1. Qual é o maior que apareceu acima do 7? Aqui é 0, aqui é 1, então é o 1. Que número é esse? 2 à quarta, 16, vezes 3, vezes 5, vezes 7, 1680. MMC é algo que a gente costuma calcular por aí. Por exemplo, quando você vai somar frações, uma maneira bem eficiente de você somar frações é achar o MMC entre os denominadores e tal, né? Você já deve ter feito isso muitas vezes na sua vida. Para calcular o MMC, uma maneira é essa. De novo, talvez você já tenha feito isso de uma outra maneira, colocando o 240 e o 140 um do lado do outro e aí dividindo pelos primos em comum e aí depois você faz o produto de todos no final. De certa forma é a mesma coisa do que eu estou falando aqui. Tá bom? Então, notem, eu quero que vocês percebam a similaridade disso com o cálculo do MDC. Para calcular o MMC, você pega os maiores expoentes acima de cada primo. Para calcular o MDC, você pega o menor. Olha que legal. Antes da gente seguir nisso, só para falar que eu pulei a demonstração, né? Mas a demonstração ela é muito similar ao que a gente fez para o MDC. Você fabrica um múltiplo desses números tem que ter os mesmos primos, só que com expoentes que sejam no mínimo iguais aos expoentes que apareceram nos dois, e aí o menor de todos é quando vale a igualdade. Tá? Pensa um pouquinho sobre isso. Eu estava dizendo para vocês sobre a similaridade entre MDC e MMC, e isso nos leva à segunda proposição dessa videoaula. Como o MDC ele é feito a partir dos menores expoentes acima dos primos na fatoração do A e do B, e o MMC é feito com os maiores, quando você faz o produto, basicamente isso dá o produto do A com o B. Olha que legal! Se você tiver que calcular o produto de dois números e você tiver o MMC e o MDC deles, o produto dos números é igual ao produto do MDC com o MMC. Isso é uma curiosidade, né? Pode ser útil na prática em algumas situações, mas é um resultado muito interessante. Por quê? De novo, vamos lá. A gente viu que se os números A e B são fatorados desse jeito aqui, com expoentes EIs no A e FIs no B, pelo teorema fundamental da aritmética, se tiver algum primo que não aparece, você leva a zero e assim por diante. Então, o MDC entre os dois números, a gente provou na videoaula anterior, que é P1 elevado ao mínimo dos expoentes E1 e F1, P2 elevado ao mínimo do E2 com F2 e assim por diante. Já o MMC, a gente acabou de provar, ou de ver na proposição 1, que ele é com expoente máximo. Então, P1 elevado ao máximo de E1 com F1, P2 elevado ao máximo de E2 com F2 e assim por diante. Outra coisa que eu quero que você observe.
Dados dois números reais quaisquer, o mínimo entre eles dois e o máximo somam a soma dos dois. Pensa em dois números, sei lá, vou pensar aqui, 7 e 14. O mínimo de 7 e 14 é 7, o máximo é 14. O mínimo de 7 com 14 mais o máximo de 14 é igual a 7 mais 14, não é? É bem, eu diria que óbvio, vê se você entendeu isso também. Né? Pensa um pouquinho que o mínimo entre dois números e o máximo, um vai dar um e o outro vai dar o outro. Né? No máximo aí vai ter que fazer uma comutação para chegar à conclusão de que isso é x vezes y. Sabendo de tudo isso, a gente prova o que a gente queria. Quer ver? MDC de AB vezes MMC de AB. O MDC, os expoentes são os mínimos. O MMC, os expoentes são os máximos. Ó, tá vendo? Agora vamos lá. Quando você tem um produto e você tem a mesma base, P1 elevado a alguma coisa, P1 elevado a alguma coisa, você pode somar os expoentes. Então fica P1 elevado ao mínimo mais o máximo do E1 com F1. Você faz a mesma coisa para o P2, para o P3, até o último primo. Soma os expoentes. O que aconteceu aqui? Ficou P1 elevado ao mínimo mais o máximo entre 1 e F1. Mas pelo que a gente acabou de ver, mínimo mais o máximo entre dois números é a soma dos próprios dois números. Mesma coisa em todos. Então, aqui vai ficar assim, posso separar, né? P1 é 1, P1 F1, P2 F2, P2 é E2, P2 F2. E assim por diante até o último. Não é? Só que aí se você pegar P1 E1, P2 E2 até PRR, isso é o A. E o outro é o B. Então, isso é A vezes B. Certo? Ou seja, há uma relação muito íntima entre MDC e MMC. Né? Entre as duas coisas. Claro, o MDC tem uma gracinha a mais por causa do teorema de Bezout. Não se esqueça. O MMC é útil para coisas práticas, mas o MDC não é só para coisas práticas. Ele tem uma brincadeirinha, uma propriedade legal que é o teorema de Bezout, que serve para resolver um bocado de probleminhas legais em teoria dos números. Tá bom? Com isso nós terminamos essa aula. Bons estudos e até a próxima.